Muitas pessoas são fiscalizadas na lei seca e elas me ligam me pedindo ajuda para entender como é que funciona o caso. E aí eu explico que quando a pessoa, na maioria das vezes, ela se recusa a realizar o teste do etilômetro. E quando isso acontece, o agente de trânsito lavra um auto de infração. Tá? O que é um auto de infração? É aquele papel que normalmente o motorista recebe lá na hora da fiscalização. E aí, daí surgem duas penalidades, tá? Que é o pagamento de uma multa de R$ 2.934,70, tá? E mais a suspensão do direito de dirigir. Aí eu explico o que é a suspensão do direito de dirigir. É o motorista ter que entregar a carteira dele no Detran, ficar 12 meses sem dirigir, fazer um curso de reciclagem de 30 horas, aí faz uma prova teórica no final do curso e aí volta a dirigir, tá? Só que antes dessas penalidades serem aplicadas, tá? Da carteira ser bloqueada e do pagamento da multa de quase R$ 3.000 ser exigido pelo Detran, eles têm que te oportunizar ao motorista uma defesa num processo administrativo. E aí eu explico que é justamente isso que eu faço, tá? Eu faço um trabalho que tem a finalidade de evitar a aplicação das duas penalidades, tá? E aí como é que funciona esse trabalho, tá? Esse é um processo administrativo que ele abarca 3 possíveis defesas, tá? Em tese são 2 instâncias propriamente ditas, tá? A primeira instância é a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infratores, tá? E a segunda instância é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, tá? Antes dessas 2 instâncias tem uma fase chamada da defesa prévia, tá? Que ela é endereçada à JARE também, mas um julgador da JARE monocraticamente aceita ou não as nossas razões, tá? Fato é que a partir do momento que eu apresento a minha primeira defesa, tá? A defesa prévia, eu já dou o chamado efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo, tá? Enquanto essa defesa ou qualquer outra defesa que a gente estiver fazendo no processo estiver aguardando o julgamento, tá? Os pontos ficam fora da carteira do motorista, que segue regular, certinho, sem qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de anotação, tá? E a multa, o pagamento da multa também passa a não ser exigido para o motorista fazer qualquer procedimento administrativo junto ao Detran, inclusive licenciar e até vender o carro, tá? Aí esse é um processo administrativo que ele abarca essas 3 possíveis defesas. Por lei, tá? Ele tem que durar até 5 anos para ser julgado, tá? O que é um absurdo esse prazo, mas eu, Vitor, nem ninguém, a gente tem como controlar esse prazo, tá? Ou se uma dessas 3 possíveis defesas que a gente tem no processo ficar parada aguardando o julgamento por 3 anos, também extingue-se a pretensão punitiva do Estado. No limite, a gente controla esses 2 prazos, tá? De 5 e de 3 anos. Implementado qualquer um deles, a gente atravessa uma petição pedindo a extinção definitiva do feito na forma da lei. E aí, para fazer esse trabalho, tá, eu cobro R$ 2.000 e eu divido em 2 ou 3 vezes para não ficar de uma vez só. Tá? Se você tiver de acordo, aí você me passa o seu e-mail, que eu registro por e-mail certinho os termos dessa conversa que a gente está tendo, para a gente ter esse controle por lá também, não ficar só por mensagem e ligação de WhatsApp. Eu relaciono os documentos todos que a gente vai precisar, que na verdade são 3, CNH, documento do carro e comprovante de residência, relaciono os dados bancários, tá? Aí você me dá o de acordo, me devolve os 3 documentos com o primeiro depósito, em seguida eu produzo uma procuração específica para te representar no caso, te envio, você imprime, assina e me devolve um PDF ou uma foto dessa procuração assinada. Aí, a partir de então, esse é um assunto teu, ele passa a ser meu. A partir do momento que eu apresentar a minha primeira defesa, eu te envio o protocolo para você ter controle e conhecimento certinho sobre o trabalho que está sendo feito. Você segue dirigindo normal. Eu te dou notícias sobre qualquer andamento no processo, especialmente sobre o julgamento da defesa que a gente apresentou, sem prejuízo de, antes disso, você me chamar aqui. E eu também dou uma espécie de garantia em cima do meu trabalho. Eu registro por e-mail que, em caso de um sucesso do trabalho, sendo a carteira bloqueada ou o pagamento da multa exigido pelo Detran, o escritório vai reembolsar o valor integral pago a título de honorários. Tá? Mas isso não vai acontecer. Eu escrevo única e exclusivamente com a finalidade de dar para vocês, para o meu cliente, uma convicção maior, na verdade, uma certeza maior em função do resultado que eu me proponho a dar com o meu trabalho, e também para, no limite, né, ele não se ver pagando por um serviço que, no final das contas, não deu o resultado que se imaginava, aí na frente tem que pagar a multa e ainda ter a carteira bloqueada, que é o cenário, é o contexto que ninguém quer. Tá. Esse é um trabalho que a gente faz há cerca de 20 anos, tá, relacionado a essa matéria de defesa administrativa em função de multa de trânsito, especialmente lei seca. Para vocês terem uma ideia, no mês passado a gente fez 110 novos casos de leis secas. A gente faz muito no Rio, faz muito em São Paulo e faz em outros estados também, né? E a gente assume também essa parte de controle em cima do processo. Por lei, tá? O órgão autuador ele tem que
expedir para a casa do motorista, na verdade do proprietário do veículo, as notificações sobre o julgamento do processo, tá? E aí, em tese, o cliente teria que enviar para a gente essas notificações para a gente entender sobre que ação a gente tomar, né, em função desse julgamento que acontece. Mas a gente assume essa parte, a gente tem, na verdade, um sistema eletrônico, uma tecnologia que faz consultas ininterruptas no prontuário dos nossos clientes. Então, qualquer andamento em cima desse processo, a gente fica sabendo e a gente consegue controlar e, enfim, recorrer, se for o caso, ou ter a ciência de um julgamento favorável e informar ao cliente, tá? A rebote aí, a gente passa a identificar também novas multas, tá, que eventualmente surgem no prontuário dos nossos clientes, né, que podem também eventualmente comprometer o resultado desse primeiro trabalho, dessa defesa em cima dessa lei seca que a gente faz, né? E aí a gente informa o nosso cliente, aí sendo o caso a gente defende em cima dessas eventuais novas multas que eventualmente possa colocar em risco a regularidade da carteira do nosso motorista. Hoje de manhã me ligou um cliente, na verdade indicação de um cliente meu para pedir ajuda em função de várias multas que ele acabou recebendo em casa. Eram 36 multas no período de 12 meses e são multas antigas que ele só veio a receber as notificações agora e ele queria entender o que ele consegue fazer, se a carteira dele já estava bloqueada, não estava. E aí o que a gente faz, né? A gente estuda o caso primeiro, a gente entende certinho se tem prazo para a gente trabalhar, para a gente defender em cima dessas multas, ou se os prazos para defender já transcorreram em branco e as penalidades já foram registradas. Quais são as penalidades? O registro dos pontos na carteira, tá? E a exigência do pagamento da multa, tá? Então, antes dessas penalidades serem aplicadas, tem que ser oportunizada uma defesa no processo administrativo. E aí, na prática, o que a gente faz, né? A gente defende, no caso, tinha prazo para a gente defender em cima das multas todas. Então, a gente defende em cima, apresenta a defesa em cima dessas 36 multas, tá? E o que a gente faz? A gente passa a monitorar a carteira dele, tá? Porque, normalmente, né, a rota é mais ou menos a mesma, né? Então ele está sempre passando pelos mesmos locais, tá? Então a gente também envia um documento em PDF para ele, com detalhamento de cada uma das multas, para ele estudar o documento, para ele evitar que na frente aconteça de novo, né? Mas aí a gente passa a monitorar a carteira dele, que é um monitoramento que a gente tem aqui, a gente chama de MTC, que é o monitoramento trânsito comportamental. Qualquer multa nova que surge na carteira dele, a gente identifica e aí avisa ao cliente, aí se fizer sentido para ele, a gente defende da multa também, para principalmente evitar aí acúmulo de pontos e no limite a suspensão ou até a cassação da carteira. E aí na prática esse trabalho que a gente faz de defender em cima das multas, ele de fato evita que a pessoa perca a carteira na prática, né? Ele evita que os pontos sejam registrados, né? A gente tem 3 possíveis defesas. Cada processo desse de multa é um processo dependente, tá? É um processo que ele abarca 3 possíveis defesas, tá? A gente tem 2 instâncias propriamente ditas, a JARE, Junta Administrativa de Recursos Infratores, tá? E a segunda instância é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, são órgãos colegiados, tá? Então na JARE 3 julgadores julgam, no CETRAN 5 julgadores julgam, tá? Antes dessas 2 instâncias tem a chamada defesa prévia. Não é uma instância propriamente dita, tá? Defesa prévia é endereçada à JARE, mas um julgador da JARE monocraticamente julga a defesa e aceita ou não as nossas razões, tá? E aí a gente já trabalha com essa matéria há mais de 20 anos, tá? Então a gente, ao longo desse tempo de trabalho, desse percurso, a gente vai entendendo sobre como o trabalho ele tem que ser feito para a gente dar o resultado prático que os nossos clientes precisam, tá? E aí o trabalho que é feito é um trabalho muito técnico, tá? Que a gente combina muita disposição também com essa técnica e a gente cria já ao longo desses 20 anos que a gente trabalha com a matéria um relacionamento junto aos órgãos de tutela de trânsito, especialmente o DETRAN, tá? E aí a nossa defesa basicamente trata de 3 grandes momentos, né? 3 momentos maiores aí que a gente gosta de destacar, que é o primeiro momento é o da fiscalização de trânsito, que ela pode ser feita por agente de trânsito ou por equipamento eletrônico, né? Se for uma multa lavrada por radar.
O segundo momento é quando identifica-se a prática da infração, né, da conduta reprovável pelo Estado, lavra-se um auto de infração, que é o papel, é o documento que é produzido, por exemplo, uma lei seca, tá? É aquele papel que o motorista recebe, aquilo é um auto de infração, que descreve a infração, né? E o terceiro momento é o PA, é o processo administrativo para impor as penalidades para o condutor. Então a gente faz um trabalho bem forte em cima desses três momentos, tá? E a gente entende regras também que não foram cumpridas por parte da administração pública, né? Por parte do órgão de tutela de trânsito. Né? Do mesmo jeito que o legislador se preocupou em estabelecer regras sociais a serem observadas pelo contribuinte, regras de trânsito a serem observadas pelo motorista de veículo automotor, ele também se preocupou em estabelecer garantias mínimas para o condutor em face dos órgãos de tutela de trânsito e para o contribuinte em face da administração pública, tá? Então, existem essas regras todas também estabelecidas para eles, tá? E eles invariavelmente descumprem uma ou mais regras dessas, né? Então o trabalho que a gente faz aí é um trabalho bem técnico mesmo, tá? Eu diria que 100% dos casos a gente consegue resolver, dar o efeito prático na esfera administrativa, mas no limite, né, ainda que a gente, em segunda instância, no CETRAN, a gente não tenha a decisão favorável, né, a gente tem todo um trabalho construído para a gente conseguir instruir uma demanda, uma ação judicial, e a gente representa no Tribunal de Justiça, se for no Rio de Janeiro a multa, se for em São Paulo, enfim, no fórum competente, e aí a gente vai no Tribunal de Justiça e a gente através de uma decisão judicial, a gente consegue a decisão cancelando aí o ato administrativo que eventualmente bloquear, suspender ou até cassar a carteira do nosso cliente.